Estudo Bíblico Ezequiel 5, versos 1 a 4. Como navalha de barbeiro. O sinal de Ezequiel, raspando os cabelos e a barba, ilustrava a grande humilhação a que os israelitas seriam submetidos às mãos dos inimigos, enfatizando o desastre que chegaria a 3 segmentos de Jerusalém em vista de sua conquista pelos babilônios. Alguns seriam punidos pelo fogo, ou seja, peste e fome. Outros morreriam pela espada dos inimigos, e outros seriam dispersados e perseguidos pela morte. Verso 12. Uma pequena parte dos seus cabelos, que ficou presa às suas roupas, verso 3, simbolizava um remanescente que permaneceria, alguns dos quais enfrentariam outras calamidades. Verso 4. Capítulo 6, versos 8 e 10, Jeremias 41 a 44. Verso 3. Os atarás. Dos fugitivos do cerco, Deus vai preservar alguns com grande cuidado e ternura, uma referência aos remanescentes piedosos. Verso 4. Mesmo esse remanescente pequenino seria sujeito a provações adicionais, e o restante é o grupo que guardará sua fidelidade durante o cativeiro, que tomará a primeira oportunidade de reconstruir Jerusalém para ali adorar a Deus. Versos 5 a 7. Em vez de ser uma testemunha de Deus para as nações pagãs, Israel as havia cedido nas práticas idólatras. As nações mantinham seus ídolos familiares, enquanto Israel havia abandonado seu Deus vivo e verdadeiro. O povo de Deus era pior que os pagãos, considerando-se a proporção do conhecimento espiritual e dos privilégios que havia recebido. Os castigos de Deus são sempre proporcionais ao conhecimento e privilégios que as pessoas receberam. Visto que o povo de Ezequiel era único na desobediência em que incorreram, eles deveriam se notabilizar pela punição que receberiam. Versos 8 a 10. O canibalismo podia ser uma consequência de um cerco demorado, segundo Reis 6, versos 26 a 29, Lamentações 2, verso 20. Moisés tinha advertido que isso poderia acontecer se a nação de Israel não fosse obediente. Levítico 26, verso 29 e Deuteronômio 28, versos 53 a 57. O livro de Lamentações revela o quanto essas profecias se cumpriram literalmente quando pais praticariam canibalismo, alimentando-se da carne de seus próprios filhos e os filhos da de seus pais nesse tempo de extrema fome. Depois de muitos séculos, as ameaças contidas na lei e lembradas por Jeremias 19:9, Lamentações 4:10, Isaías 9:20, foram confirmadas na vida da nação desobediente. Até mesmo o remanescente seria espalhado e sofreria. Verso 11. Como eu vivo. Aqui temos um juramento solene, empenhando a própria existência de Deus, de que as profecias serão cumpridas. Essa frase é encontrada 14 vezes nesse livro. O maior pecado havia sido a profanação do santuário, o que mostrou a profundidade da iniquidade deles. Versos 13 a 15. O propósito de Ezequiel era imprimir na consciência do povo o intenso ódio que Deus tinha pela idolatria e pela apostasia. Ira e furor são repetidos 6 vezes. Verso 13. Me consolarei. A consolação seria não ver a opressão e o mal. Abacuque 1:13. A maneira pela qual Deus prefere eliminar o mal é graciosamente transformando os ímpios em santos pela obra do seu Filho Jesus Cristo. 2 Coríntios 5, versos 17 a 21. Verso 16. Flechas da fome. Essas flechas malignas incluem chuva de pedra, tempestade, ratos,
gafanhotos e mofo. Deuteronômio 32, versos 23 e 24. Verso 17. São as 4 calamidades das mais comuns: a fome da cidade sitiada, a ameaça das selvas, quando os habitantes do campo fogem para as cidades, a peste, causada pela fome e pela concentração do povo em cidades fechadas, e a morte pela espada do inimigo. Tal é a situação do país invadido pelos exércitos do inimigo.